Então, hoje eu quero começar falando para vocês sobre um conceito que particularmente vem me incomodado bastante e eu quero trocar essa ideia com vocês, tá? Então, é, vou levar uns tempinho aqui para a gente falar disso, do esforço à estrutura. Alguém aqui já se perguntou por que que a gente às vezes trabalha muito e tem a impressão de que continua no mesmo lugar, não financeiramente às vezes, mas em termos de uma vida corrida, uma vida agitada, uma vida que a gente vai, corre, 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 corre. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, tá? Então é do esforço à estrutura, como que a gente pode parar de depender de si mesmos para fazer o negócio, o escritório avançar. Então, vou gastar um tempinho aqui, tá? E aí, você não precisa trabalhar mais para ganhar mais. Parece meio contraditória essa frase, né? Nós fomos educados em uma cultura que diz: quanto mais você trabalha, mais dinheiro você ganha. Quanto mais trabalha, mais dinheiro você ganha. O que não é verdade. O que, na verdade, a gente precisa construir é um negócio que não necessariamente funcione dependendo da gente. Então eu quero mostrar para vocês, e eu estou com esse mesmo incômodo no meu negócio, tá? Só que a diferença, assim, eu tenho 50 anos, vocês estão jovenzinhos, então não dá para mudar muita coisa ainda, né? Então, quero mostrar para vocês como é que a gente pode transformar essa rotina, esse processo, em capacidade de crescimento, tá? Então, vamos lá. Eu quero trazer 5 reflexões para a gente hoje, tá? Para a gente poder começar a expandir a nossa mente cada vez mais para sair de uma posição de profissional liberal, de uma profissão de uma situação de sobrecarga, para a gente construir realmente um negócio que continua funcionando mesmo quando a gente não está presente. Então, eu queria que você respondesse aqui. Se seu negócio parasse hoje, se você saísse da frente do seu negócio hoje, ele continuaria funcionando? Provavelmente sua resposta seja não. Exatamente. Então, a gente vai falar sobre 5 coisas. O profissional que corria o dia inteiro, trabalho intenso, sem avanço real, parar de vender apenas o nosso tempo, para a gente gerar um conhecimento que precisa virar um ativo, balde ou canais, que é uma repetição versus construção. Vamos falar a máquina mais importante, e a gente vai falar aqui de comercial, operação e gestão. A empresa que deixa, a empresa que você deixa todos os dias, que é essa reflexão que a gente vai trazer aqui. Então, no primeiro momento, o que a gente vai ver aqui? Trabalhar muito não significa estar construindo algo. Olha que coisa interessante. Correr, trabalhar muito, estar em agitação o tempo inteiro não significa estar construindo algo. E não apenas algo para o presente, mas também para o futuro. O que é trabalhar para o futuro? Olha só, vocês já ouviram falar aquela frase que o ser humano gasta a saúde para trabalhar, gasta a saúde para ganhar dinheiro, depois gasta o dinheiro para consertar a saúde. Então, quando tudo depende de nós, do dono, o crescimento aumenta a sobrecarga. Então, um grande segredo, que a palavra segredo eu não gosto muito, é como que eu construo uma estrutura de crescimento que não aumente a minha sobrecarga e o negócio funcione sem mim. Será que é possível um negócio funcionar sem nós, empresários, na frente? Então, quais são os sintomas de um escritório que vive ali nessa esteira? Agenda cheia, mas sem clareza do que está construindo. Cara, eu estou vendendo, mas eu estou construindo o quê para o meu futuro? Clientes entrando,
mas o dono ficando mais sobrecarregado. Eu tenho um escritório do particular que tem 45 projetos. O empresário não tem tempo para falar com o seu funcionário, tá? Equipe presente, mas ainda perguntando tudo ao seu gestor. Se vocês estiverem se identificando com isso aqui, para pensar. Faturamento maior, mas o lucro, às vezes, nem tanto. A previsibilidade e a liberdade não acompanham essa empresa. E aí vem aquela... Isso aqui é um diagnóstico, tá? Eu quero que vocês vão dizendo assim, opa, peraí, eu tô no 1, eu tô no 2, eu tô no 3, eu tô no 4, eu tô em todos. Então, a pergunta que eu fiz mais cedo para você, se você sair do escritório por uma semana, ele continua avançando? A palavra é avançando, não é sobrevivendo, é avançando. A depender da sua resposta, isso mostra se você tem uma empresa ou apenas um trabalho muito exigente. Eu tenho certeza que vocês aqui estão começando a se identificar um pouco com essa realidade. E aí eu trago um exemplo da Ford. Todo mundo conhece ou conheceu o Henry Ford. Henry Ford foi o cara que construiu a linha de montagem. Até aquele momento, os carros eram feitos de forma artesanal. E aí ele começou a pensar, peraí, e se cada pessoa fizer apertar um parafuso? Se cada pessoa fizer um processo? Até porque é daqui que que toda a indústria de negócios é baseado hoje. Setores, o organograma, tudo isso é baseado nesse conceito de Henry Ford. Então, Ford não venceu por trabalhar mais. Ele venceu por organizar melhor o trabalho. Olha o que eu estou querendo dizer para vocês. O papel do líder é organizar a empresa, liderar a empresa para que ela consiga viver sem ela, sem ele. E o melhor exemplo que eu acho que a gente tem sobre isso é franquias. As franquias são montadas, os negócios são montados para não depender do dono, e nem do franqueado, e nem do franqueador. Então, antes, lá na época de Ford, a produção era artesanal, dependente de muitos deslocamentos e decisões individuais. Depois, uma sequência planejada, tarefas específicas e um fluxo contínuo. Lição aqui: esforço organizado em processo vira capacidade. Capacidade de quê? De vender mais. Capacidade de crescimento. Capacidade de produtividade. Então, não adianta a gente simplesmente vender se não tiver processo. Tá? Opa, toda hora ele volta um pouquinho aqui. Ó. Capítulo 2. Um profissional que parou de vender apenas o próprio tempo. Então, eu sempre falo para vocês que tem 3 maneiras da gente montar um negócio e da gente crescer. Vendendo tempo, hora, comprando tempo, hora e multiplicando tempo e hora. O problema não é quanto vale apenas a sua hora. Ah, eu estou subindo o valor da minha hora, eu estou subindo o valor da minha hora. Tudo bem, vai chegar no momento que tem um limite o valor da sua hora. Ninguém vai pagar 10 mil reais no valor da sua hora. Tá, mas eu valho 10 mil reais. Mas as pessoas não vão pagar. O problema é depender dessa hora para sempre. É depender daqui a, não sei, a média de idade de vocês aqui, mas é chegar aos 60 anos e ainda tendo que depender do esforço físico de trabalho para ter a renda. Não estou falando de se aposentar. Eu estou falando de depender do seu esforço físico para ter uma renda. Vocês não têm ideia de como isso aqui mexeu demais comigo. Então, o marceneiro, ele tem modelo, medidas, fornecedores e padrão de acabamento. O professor, cursos, métodos, materiais, e aí vai. Quando esse conhecimento vira um processo, Litel, eu sei fazer um bom briefing. Legal, meu briefing é maravilhoso. Se ele não virar um processo, conforme a sua empresa for crescendo, as pessoas que estão chegando nela não conseguem aplicar o mesmo processo que você. Ela não consegue aplicar o mesmo conhecimento que você, porque você não implementou um processo. Ou seja, a McDonald's, aquele negócio, aquele sanduíche horrível,
Ele tem o mesmo sabor em qualquer lugar que você for, salvo a China. Mas ele tem aquele mesmo sabor de sola de sapato. Por quê? Porque aquilo ali é um processo. Ele deixa de morar apenas na cabeça do dono e passa a ser uma cultura empresarial. Esse é o primeiro passo para você multiplicar o escritório sem multiplicar a exaustão. É você organizar, colocar as pessoas certas para o quê? Ah, Litelton, mas eu sou pequeno. Ah, Litelton, mas eu só tenho um funcionário. Não importa, você é pequeno. Toda grande empresa um dia foi pequena. Toda grande empresa começou com um funcionário. Depois é que você vai crescendo, crescendo. Só que se eu deixo para organizar isso, depois que eu já tenho 45 projetos, vira um caos total. Então a gente precisa começar a organizar a partir de agora. Ativos de processo do escritório. Todo mundo aqui tem processo de briefing, checklist de levantamento, modelo de proposta, roteiro de reunião, cronograma em processo. Não é só você que sabe fazer. É legal. A parte técnica, eu até acredito que vocês tenham mais ou menos bem estruturado. Mas as outras coisas, tá, eu faço reunião com o cliente. Tem um roteiro dessa reunião? Tem um roteiro. Eu sempre faço as mesmas perguntas, estão aqui. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou crescer, não dou conta mais de fazer a reunião com o cliente, a minha equipe vai fazer isso aqui na minha mão, no meu lugar. E aí a gente vai delegando, soltando, organizando, delegando, soltando. Organizando, delegando e soltando. Não é soltando, organizando, né? Senão vira bagunça, tá? Opa, sempre. E capítulo 3. Você está carregando baldes ou construindo canais? Então, a metáfora aqui é o seguinte: tinha um pequeno vilarejo que a água, o poço da água, ficava a 2 quilômetros da vila. E todo dia os moradores, alguns moradores, iam lá e carregavam um balde da água e traziam. Uma pessoa, né, geralmente essa aqui, mais empreendedora, que não quer trabalhar o resto da vida, pensou, tá, o que eu poderia fazer para que essa água chegasse até a mim e eu não precisasse carregar água todos os dias? Então ele construiu uma vala por 2 quilômetros. Os amiguinhos dele aqui ficaram rindo dele por muito tempo. Rindo dele. Ah, mas esse esforço danado que você está fazendo agora, ele fez, mas eu estou fazendo esforço aqui por um ano, mas o restante do tempo a água vai chegar na minha porta, eu não vou precisar ficar carregando balde. Isso aqui é uma metáfora, gente. Então, carregar baldes resolve o hoje, construir canais resolve e ajuda o amanhã, ok? Então, pensem sobre essa pequena metáfora, porque aí a gente vai construir uma empresa consistente. Ocupado versus construindo. O ocupado responde mensagens o dia inteiro, resolve o mesmo problema toda semana. O estagiário comete o mesmo erro todos os dias, não tem processo para construir as propostas, cobra pessoas individualmente, permanece dentro do projeto todos os dias. Precisa criar, precisa revisar. Agora, quando eu estou construindo, eu estou criando processos de atendimento, criando padrões de documentos para evitar repetição, estou treinando a minha equipe para não cometer mais aquele erro, estou criando uma estrutura comercial, estou criando uma rotina de responsabilidade, de delegação, estou desenvolvendo a equipe progressivamente. Então a ideia é troca a pergunta: o que eu preciso resolver por o que eu preciso estruturar. Parece joguinho de palavra, mas não é. Tá? 4, estamos finalizando. A máquina mais importante começa na rotina do dono. O que eu estou querendo dizer? Que a sua rotina de organização, de implementação, de processo, ela não é apenas uma ferramenta. Ah, Litelton, mas eu não tenho software. Ah, Litelton, mas eu não tenho um sistema para fazer, um programa. Não é sobre isso, gente. É de comportamento. Eu falo para vocês aqui, todo mundo tem que fazer uma reunião semanal com a equipe operacional. E eu sei que não faz. Que a maioria, pelo menos, não faz. Tá? Então, ó,
uma reunião bem realizada, processos organizados, responsabilidades, tarefas bem definidas, indicador de acompanhamento de progresso. Para quê? Para saber se aquele profissional está andando ou não. Então, quais são os três principais sistemas de um negócio? E eu estou chamando aqui escritório, mas é de um negócio. Gente, basicamente, comercial, responsável pela atração, proposta, apresentação. Isso aqui vocês têm muito conteúdo aqui sobre isso, tá? Sobre proposta, sobre tudo. Operacional, vocês já deveriam ter, porque vocês saem da faculdade, deveriam ter tudo isso aqui, tá? Então eu tenho que ter os templates, eu tenho que ter os processos, os fluxos, sai daqui, vai para lá, quem é responsável, quem não é. E a parte de gestão estratégica, que é indicadores. Quais são os indicadores? A gente sempre fala aqui de indicadores. Equipe. Minha equipe tem a formação necessária, tem as competências, as habilidades necessárias. Preciso formar. Qual é a margem que eu estou tendo de lucro? As decisões estão centradas em mim ou não? O problema aparece quando um sistema cresce e os outros dois ficam frágeis. O que eu estou querendo dizer? Às vezes você tem muito isso aqui e não tem o de cá, e não tem o de cá. Aqui, ó, eu vou colocar inclusive, ó, finanças, finanças. Né? Eu sei que alguns de vocês aqui ainda mistura muito pessoal com empresarial, tá? E comercial, transformar interesse em oportunidades, desde a parte do atrair, registrar via o que, gente? Via CRM, que eu disponibilizo para você, qualificar esse lead para saber se ele vai para a reunião estratégica, se ele vai para a elaboração da proposta, acompanhar, ou seja, fazer o follow-up, que a gente sempre fala. Então, basicamente, um comercial é essa estrutura. Isso aqui tudo vocês recebem. Ó. Isso aqui você tem as estratégias de captação, você tem o CRM aqui, você tem um briefing estratégico que está junto com a qualificação aqui, um briefing estratégico, como elaborar a proposta, follow-up, que vem aqui muito junto com esse CRM, né? Vocês têm aqui. Então, sem follow-up, sem olhar para isso aqui, agora, eu só consigo olhar para isso se eu estou saindo do meu operacional e estou delegando e estou transmitindo para a minha equipe os processos que ela precisa fazer para seguir sozinho. O escritório perde, né, perde clientes que já demonstraram interesse, porque a gente não acompanha o fluxo. Tá? Opa, peraí, passou demais aqui. E o operacional, né? Entregar com clareza, prazo, menos retrabalho, ou seja, contrato, um briefing, tudo isso aqui precisa de um modelinho, um padrãozinho. Aqui o fluxo um modelo de contrato, um modelo, um roteiro de briefing, as etapas bem definidas, o que é executivo, o que é detalhamento, qual é o documento que eu entrego em cada um deles, as aprovações e alterações do cliente, até chegar a nossa entrega que eu chamo de encantadora, né? Para o cliente encerrar o trabalho com a gente de forma satisfeita e poder recomendar e outras coisas. Quando cada projeto é conduzido de um jeito, cada um salva o arquivo do jeito que quer, salva o nome do arquivo do jeito que quer. Ou cada um entrega, um entrega de um jeito, para um cliente eu entrego de um jeito, para um cliente eu entrego de outro, não tem essa padronização. Então, a operação precisa dizer o que vem agora, quem faz, até quando é com você. Ok? E peraí. Ah, tá. Sistema de gestão. Decisão com números, apenas, não apenas sensação. São os indicadores que a gente trabalha aqui, gente. Ah, qual é o meu faturamento necessário? Qual é a minha meta mensal? Qual é a margem dos meus serviços? Quantas propostas enviadas? Qual é a taxa de conversão? Projetos atrasados? Horas gastas? Sem gestão, o dono trabalha muito e decide no escuro. E aí não vê o dinheiro, né? Tem a sensação que trabalha muito. E para finalizar, a oportunidade não produz crescimento sozinha, ela revela o nível de preparação da empresa. Então, ó, dois terrenos, outra metáfora, dois terrenos recebem a mesma chuva, só floresce a terra que foi preparada. Então, se vocês estão preparados para quando o seu escritório crescer, claro que a gente tem que priorizar algumas coisas. Ah, Lipelton, mas eu não estou com tanto cliente assim para poder organizar. Não, a gente organiza para quando essa quantidade de cliente chegar, ela ter suporte
A maioria de vocês aqui, juro para vocês, se entrar 5 projetos de vez, vocês surtam. Vocês não têm capacidade de atender. Vocês não têm. Coloca só ó, gente, eu tô vendo. Desculpa, eu não tava vendo o chat aqui, tá? Então, se entrar, vocês não conseguem dar conta. Eu tenho certeza disso. Então, escolha o canal para começar a cavar esta semana. Eu preciso estruturar mais o comercial, mais o operacional, mais a gestão, um roteiro de captação, o CRM, modelo de proposta, o checklist de início, o fluxo de projeto, os indicadores semanais. Trabalhar muito pode gerar faturamento, mas é a organização do trabalho que transforma faturamento em lucro, crescimento e liberdade. Tá? Então eu preparei esse material, eu quis compartilhar com vocês, porque eu acredito que é essa mentalidade que a gente está falando aqui que faz com que vocês possam se sentir mais empresários, possam crescer mais com consistência, com segurança, poder ter a consciência que pode pegar mais trabalhos porque internamente vocês estão estruturados e com certeza ter uma saúde emocional, não só sua, mas também da sua equipe. Porque eu sempre falo que lucro sem liberdade não existe. A gente será sempre escravo do negócio que a gente está criando. Ok? Então eu queria ouvir vocês agora sobre o que vocês pensam sobre isso. Vamos lá? Quem tem alguma coisa, alguma reflexão?